Grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concebeu, de estar aqui nesta manhã gloriosa com os irmãos. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta manhã. Aleluia. Deuteronômio capítulo 30, verso 11, vai falar de um livro que é uma expressão grega que significa 5 rolos ou 5 livros, ou melhor, faz parte do Pentateuco. E o que é o Pentateuco? O Pentateuco é, glórias a Deus, compreende na Bíblia Sagrada os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, que vem falar do princípio da origem, que é Êxodo do Egito, que é Levítico dos levitas, do sacerdote, que é Números dos recenseamentos dos hebreus, e Deuteronômio, que significa segunda lei. Mas só que Deuteronômio não é uma segunda lei. Deuteronômio é uma transliteração de uma palavra grega que significa segunda lei. Mas só que Deuteronômio não é uma segunda lei, mas uma repetição e um detalhamento, aleluia, de algumas leis contidas no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E o título hebraico, formado pelas primeiras palavras do texto original, significa estas são as palavras. Então o livro de Hebreus, ele significa, pelo significado das primeiras palavras no original, estas são as palavras. E no livro de Gênesis nós podemos ver que vai falar do princípio. A primeira parte do livro descreve os eventos principais na história antiga do homem. O restante registra a história dos patriarcas. No livro de Êxodo vai falar sobre uma palavra grega que significa partida ou saída. Glórias a Deus. E o livro descreve a libertação e saída dos israelitas do Egito, a sua jornada até o Monte Sinai e os eventos que ocorreram durante o tempo que permaneceram ali. E vai falar também do livro de Levítico, aleluia, do título Levítico é uma transliteração do título na Septuaginta, ou seja, na tradução do Antigo Testamento em grego antigo. O livro tem sinal porque registra os deveres dos levitas ou do sacerdote. E o livro de Números, ele vai dizer sobre o livro de Números que tem este nome porque registra as diversas vezes que o povo foi numerado, as diversas vezes que o povo foi contado, aleluia, em várias ocasiões, aleluia, por Deus, através de Moisés. E o título hebraico vem falar sobre a primeira palavra do texto em hebraico, que significa no deserto. E o Deuteronômio é isso que eu estou falando, ele significa a segunda lei, mas só que ele é, na verdade, uma repetição e um detalhamento das leis contidas nesses 5 primeiros livros. E aqui vai dizer sobre a lei do Senhor, ela é bem patente. Aqui vai dizer que a lei do Senhor, ela é bem notória. A lei do Senhor, ela se faz presente. A lei do Senhor, não tem ninguém que não consegue enxergar. A lei do Senhor, não tem ninguém que não consegue ouvir. Ela está em todo momento em nosso meio. A lei de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui vai falar por causa do mandamento que te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Vai falar de uma lei que Deus estava trazendo para Moisés uma nova vez. No livro de Deuteronômio vai falar que Moisés, ele chegou a quebrar a tábua da lei para talvez assim Deus livrar o povo da ira. Porque Deus tanto fez para o povo israelita. Quem não conhece a história do povo de Israel, que Deus tanto livrou, tanto curou, tanto prosperou, tanto preparou para ele sobre as suas necessidades, mas o povo ele não conseguia obedecer aos mandamentos de Deus. Eles não conseguiam, aleluia, dar crédito à palavra de Jesus Cristo, por intermédio, aleluia, da vida de Moisés. Então, a Bíblia vai dizer nos capítulos atrás que é escrito novamente os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus estava falando, estas são as palavras, estas são as palavras, viva na palavra, obedeça a palavra, exerce a palavra, se sujeita à palavra, estas são as palavras. E aqui vai falar no versículo 15: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal.
No capítulo 28 vai dizer que haveriam as bênçãos que seriam lançadas ao Monte Gerizim. Só que no versículo anterior, no capítulo anterior, vai falar sobre a maldição lançada. No versículo 15 do capítulo 28, vai falar sobre a maldição pela desobediência. Ei, Deus não estava aguentando mais aquele povo que ele tanto fazia por ele, mas o povo não reconhecia. O povo não dava crédito à palavra de Deus, que Deus ordenara para eles. E aqui, Deus estava usando Moisés para preparar o povo de Israel para poder entrar à terra que ele tinha prometido aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Só que Natal, Deus não queria e não deixaria que o povo chegasse naquela terra para fazer o que eles bem entendiam. Então Deus estava preparando o povo para fazer segundo a vontade dele lá na terra prometida. Que quando eles tomassem posse por herança a terra que Deus tinha preparado e prometido para os seus pais, eles não poderiam fazer segundo a sua vontade lá na terra que emana leite e mel. Então Deus estava falando: ó, hoje eu tenho te proposto o bem e o mal. Eu tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deus estava falando: ó, vocês vão ter que seguir essa regra, porque senão vocês não vão herdar, senão vocês não vão tomar posse, vocês não vão entrar na terra prometida. Trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Só que a diferença que há naquele texto, sabe qual que é? Deus estava preparando o povo para poder fazer naquela terra preparada o que o Senhor ordenara. E a diferença para o nosso dia de hoje é que nós não vamos precisar fazer o que Deus está mandando nós fazer lá, porque lá nós vamos ter uma adoração unificada, lá nós vamos ter uma adoração santa, perfeita, agradável, que não cessa, que não falha, que não erra. Lá nós vamos ter um corpo glorificado em imagem e semelhança do Deus vivo. Só que a diferença é, Deus estava preparando o povo para poder entrar naquela terra, o qual tinha cidade, que os muros chegavam aproximadamente até a beira do céu. Deus estava falando: ó, tem cidades, tem pessoas que são grandes aí, e eu quero que vocês sejam diferentes lá nessa terra prometida. Eu quero que vocês obedeçam, eu quero que vocês ouçam o que eu te falo, o que eu te ordeno hoje. Hoje em dia, meus irmãos, é tão diferente. Aleluia. É tão diferente. Nós temos a palavra, nós temos a Bíblia para ler. Só que o ser humano, ele não quer se atentar e obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo. Quem não conhece o povo de Israel? O povo de Israel, eles caminham 40 anos pelo deserto, e a Bíblia diz que os seus sapatos não envelheceram. A Bíblia diz que ele caminhou 40 anos pelo deserto e os seus pés não incharam. A Bíblia diz que as suas vestes também não se envelheceram. A Bíblia diz que havia na manhã, aleluia, a Shekinah. O que é a Shekinah? É a transformação, é a manifestação de Deus presente, notória, visível, que era a coluna de fogo de dia para livrar, para guardar, para instruir, e a coluna de fogo à noite para livrar, para aquecer do frio e dos seus inimigos. Só que tanto que o Senhor fez para aquele povo, que o povo não dava crédito, não obedecia a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Deus fala para o ser humano: não, eu sei como viver, eu sei como andar, eu sei o que eu devo, o que eu não devo fazer, eu sei o que é melhor para mim. Em verdade, eu vos digo que você não sabe o que é melhor para você. Sabe por que você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos na tua vida? Mas Deus está lá no presente, contemplando tudo. Nós temos que obedecer a Jesus Cristo de Nazaré, para que tudo vá bem e para que nós possamos prosperar na presença de Deus. Tem gente que Deus prometeu e ela está indagando, ela está colocando Deus na parede, mas ela não percebe que está faltando algo para se cumprir na vida dela. Ela não percebe que ela não está obedecendo o que Deus ordenara a ela. Ei, como que Deus vai abençoar um povo que não pode obedecer? Pare e analise comigo. Mas Israel era uma nação de Deus, ainda é, até no presente atual.
Você pode ver as guerras que estão acontecendo lá. Foi porque a Bíblia diz que o povo que estava no Egito, hoje, nos dias atuais, na guerra dos 6 dias de Israel, do ano 79, se não me engano, até o 1984, se não me engano, vai dizer que toda aquela região ao redor de Israel, que é Hamas, todos os outros lá, eles guerreavam sempre contra Israel, eles sempre odiaram Israel. Mas a Bíblia diz que desde essa época aqui até o presente atual, todas as guerras que se levantaram contra Israel era exército forte, maior do que Israel, só que sempre perdiam porque Deus estava na vida de Israel. Eles tentavam agredir Israel. Sabe o que acontecia? Israel, com um exército menor, ele avançava, ganhava a guerra e ainda tomava um pedaço da terra deles. Ali na faixa de Gaza, eles avançavam para tentar tomar o que era de Israel, mas a Bíblia diz que Deus, por estar com Israel até no presente atual, eles perdiam a guerra e ainda perdiam a posse da tua terra. E é por isso que está esse conflito, porque eles sempre odiaram Israel, porque Israel é uma nação escolhida de Deus, porém é uma nação que rejeitou Cristo como Messias na antiguidade. E nos dias atuais não é diferente. Deus tanto tem feito para a nossa vida, Deus tanto tem nos preparado, só que nós pegamos e fazemos de conta que nós estamos vendo a bênção de Deus. Ei, Deus hoje lhe permitiu você amanhecer, abrir teus olhos, caminhar, respirar, comer, beber, sentir. Então você tem que ser grato a Ele por cada minuto. Quer ver algo que está acontecendo muito nesses dias? O povo está preocupado em ver o grande, ele está preocupado em ver o extraordinário. Mas escuta aqui, a igreja de Deus ela só vai ver o grande quando ela perceber o pequeno, porque é nos mínimos detalhes que Deus opera, e os mínimos detalhes são os maiores. É o dia que Deus te dá para tu levantar, é o dia que Deus te dá que tu respira, é o dia que Deus te cura da tua enfermidade, é o dia que Deus te cura na tua mão da destra, da tua justiça, e te faz entender que Ele está ao teu lado. Nós podemos analisar que aqui já estava próximo de Moisés morrer. Moisés já estava com aproximadamente 120 anos. Aqui vai dizer que Moisés, ele nomeia o seu sucessor Josué. A Bíblia vai dizer que ele nomeia o sucessor Josué. Por quê? Porque Moisés não ia herdar aquela terra que Deus tinha prometido aos seus pais. Moisés não passaria o Jordão, mas Deus permitiu José ver. Teve uma mão que Deus falou: o povo está chorando por água. Lá no livro de Êxodo, de Levítico, de Número, o povo está chorando porque ele comia de carne lá no Egito. Quando ele era escravo, ele chorava pelo pepino, pelo coentro, pelo alface, por tudo que ele tinha lá, quando ele era escravo do seu inimigo. E ele estava indagando, requerendo de Deus e de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele regia um povo de 600.000 homens. Ele não estava aguentando mais que todo dia o povo chorava no seu ouvido. Queria água, queria carne, queria aquelas coisas que ele tinha lá quando eles eram escravos. Mas ei, se Deus te tirou, aleluia, se Deus te tirou da servidão e te colocou no deserto, agradeça, porque é aí onde Deus vai começar a operar na tua vida. É aí onde Deus vai começar a mover dentro da tua casa. Tem gente que está reclamando pelo deserto. Ei, é no deserto que a gente aprende. É no deserto que Deus nos ensina. É no deserto que Deus começa a operar dentro da nossa casa. É no deserto que Deus começa a mover a nossa vida, e nós vamos encaixar cada peça ali do que Ele está fazendo na nossa vida. Nós não entendemos hoje, mas lá na frente a gente vai entender. Ei, se Deus te permitiu estar no deserto, seja grato, porque você está caminhando sentido a tua vitória.
Se você está no deserto, é um sinal que você está no caminho certo, é um sinal que tu está na direção para obter o que Deus tem preparado para entregar para a tua vida. É no deserto que Deus prova, é no deserto que Deus aprova, é no deserto que Deus dá a vitória. Só que o ser humano, ele quer ficar acomodado, ele quer viver só na bem-aventurança, só naquilo que é maravilhoso na vida do ser humano. Se Deus não permitir tu passar pelo deserto, tu não adora, tu não é fiel, tu não reconhece, tu não agrada a Ele, tu não vive na presença dEle, tu não obedece a Ele. É no deserto que nós aprendemos com Deus. E a Bíblia vai dizer que uma certa vez o povo estava chorando porque não tinha água no deserto. Pensa num povo ingrato. Pensa num povo ingrato. Deus fez. Eles tinham um sapato que não envelhecia. Eles tinham uma vestimenta que não envelhecia. Eles choravam por algo, Deus dava. Queria carne, Deus fazia chover. Era cair a maná do céu. Eles queriam a carne, o coentro que tinha no Egito, Deus mandava. Só que mesmo assim o povo era ingrato e não reconhecer. Para você ser grato, tem que ter duas coisas. Primeiro, tu tem que ser humilde. Segundo, tu tem que reconhecer. O ser humano, ele aprende a ser grato, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, ele tem que ser reconhecedor. Quando ele é reconhecedor, ele passa a ser humilde. E quando ele é humilde, ele passa a ser grato. Ei, nesta manhã, aprenda a reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida. Aprenda a reconhecer a escassez, porque é neste momento que tu mais clama, é neste momento que tu mais fala, mais tem intimidade com o Pai. É neste momento do deserto que Deus mais te prova e te aprova para você receber a vitória. Então nota-se, Deus estava preparando o povo para fazer o que Deus queria lá na terra prometida, porque lá na terra prometida já tinha nações lá, e Deus ia usar o povo de Israel para que eles pudessem ser exemplo lá na terra prometida. Deus queria que o povo de Israel, eles fossem um povo, uma nação diferente no meio dos quais eles tinham que ser o povo de Deus. O povo tinha que reconhecer que verdadeiramente ele era o povo de Deus. Mas só que através disso tinha que ter testemunho, obediência, submissão, tinha que se sujeitar ao Senhor com todo o temor, para que pudessem ser notados como servos de Deus. Entenda, Deus queria que eles fizessem aquilo que Ele estava ordenando. Deus falou: se você fizer tal coisa, se você ouvir minhas palavras e praticar, abençoado será a tua geração, abençoado será, aleluia, os teus filhos, as bênçãos serão lançadas sobre ti. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Sabe o que Deus está falando? Quando você se ouvir guardar todos, não é só alguns, são todos os mandamentos que o Senhor nos ordena. Porque na lei mosaica eram 613 mandamentos, com mais 10 das tábuas da lei. Então eram 623. Deus falou: calma aí, para não bagunçar, para ficar mais fácil, como juntar esse negócio aí? Ele pegou, juntou 613 com mais 10, que era 623, e tornou em dois, que são os dois maiores mandamentos que pode ter na vida do ser humano. E qual que é o primeiro? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que nós temos que obedecer aos mandamentos do Senhor que Ele nos ordena. Isso se nós queremos ser abençoados pelo Senhor. Isso se nós queremos que Ele abençoe a nossa família. Ó, quer ver uma coisa? Israel era filho de Deus.
Deus era um pai. Nos dias de hoje, qual pai, qual mãe abençoa o teu filho sem que ele nem sequer quer ouvir e obedecer o que você está mandando ele fazer? Se houver um pai que abençoa um filho que não obedece, pode parar. Daqui uns dias você que vai ter que obedecer a ele. Já está acontecendo criança de 9 anos mandando na mãe, e a mãe, ai da mãe, não obedeceu o filho. Só que com Deus é o contrário, ele só faz se obedecer a ele. Ele só faz se você tiver, aleluia, reunir a condição de mérito, de merecer. Temos que ser obedientes à palavra do Senhor Jesus Cristo. Temos que dar ouvido à voz de Deus. Se Deus falou, não mata, não mate. Se Deus falou, não adultera, não adultera. Se Deus falou, não fofoca, não fofoca. Se Deus falou, não minta, não minta. Se Deus falou, não casa pela terceira, nem pela segunda, nem pela 20ª vez. Não faça, obedeça a voz do Senhor. Glória a Deus. Isso se nós queremos ser abençoados por Deus. A Bíblia diz que se você fizer o que Deus te ordena hoje, bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e da tua maçadeira. Bendito será o teu entrar, bendito será o teu sair. Deus colocará os teus inimigos sobre ti, e eles te servirão. Deus, quando Deus ordena, até o inferno obedece. Quando Deus manda, até o diabo, até o demônio, até o inimigo da nossa alma, ele tem que obedecer a palavra de Deus. Mas para isso temos que obedecer. Temos que obedecer aos mandamentos que o Senhor nos ordena hoje. Temos que dar crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo, se queremos ser abençoados pelas tuas mãos. A Bíblia diz que Moisés, já tendo 120 anos, já estava nos últimos dias da sua vida. Ele nomeou Josué, porque era Josué que ia ajudar aquele povo a herdar aquela terra prometida, a Canaã, a terra que Deus tinha prometido aos seus pais, Abraão, a Isaac e a Jacó. Só que onde Moisés morre, que Deus faz Moisés subir um monte nele e contemplar a terra prometida, e ele morre. Algumas passagens anteriores Deus falou: faz o seguinte aqui, eu mandei tu tocar na rocha, o povo estava chorando por água. Calma aí, eu vou dar água para esse povo que não obedece, esse povo que é ingrato. O povo está querendo carne, calma aí, fala para ele que não vai ser 15 dias, não vai ser 7 dias, não vai ser 2 semanas, mas vai ser 1 mês que eu vou mandar carne. Ele vai comer carne até o tanto que vai sair pelos teus narizes. Deus estava injuriado com aquele povo, tanto que o Senhor fez e o povo não reconhecia o que Deus estava fazendo por ele. E a Bíblia diz que Deus falou: Moisés, calma, o povo não vai morrer de sede não. Moisés não estava aguentando mais, Moisés queria morrer. A Bíblia diz que ele quis morrer, não lembro se é em Números, se é em Levítico, porque eram 600.000 homens chorando no seu ouvido. Queria isso, queria aquilo lá, e tudo aquilo. A Bíblia diz que Deus tirou eles do Egito, de Faraó, da mão de Faraó, para colocar no deserto, para que o que Deus tinha prometido pudesse cumprir na vida deles. Só que os filhos de Deus não reconheciam, os abençoados israelitas não reconheciam o que Deus estava fazendo por eles. Deus tirou do Egito da servidão, e eles falaram: olha, será que não tinha sepulcro lá? Será que não tinha caixão lá para trazer nós do deserto para morrer aqui? Era melhor nós ficar lá na mão de Faraó, era melhor nós ficar como escravo de Faraó, porque aqui não tem nada do que nós tínhamos lá.
Ei, entenda uma coisa: quando Deus te tira da mão do teu inimigo e te coloca no deserto, é que Deus está te preparando para você receber o que Ele preparou para a tua vida. É que Deus está te preparando para que Ele possa entregar o que Ele te prometeu. Seja grato. Está no deserto, está na escassez, está na dificuldade, seja grato a Deus. Agradeça mais, reclame menos. Hoje o ser humano ele só sabe pedir, Senhor, me dá. Ele só sabe pedir, mas não quer trabalhar. Ele não quer se esforçar, ele não quer obedecer a palavra de Deus. E o que essa palavra está dizendo para nós aqui, nesta manhã? Está dizendo que estas são as palavras que o Senhor nos ordena hoje: obedeça. No capítulo 6 vai dizer que o fim da lei é a obediência. Quando acabar a lei, o que vai restar é obedecer. Porque se você obedecer, você está cumprindo a lei. Você está sendo obediente aos mandamentos de Deus. Talvez assim Deus faça aquilo que Ele prometeu na sua vida. Entenda, se Deus prometeu algo para o teu filho, e cada vez que tu ora, mais ele está prometendo na droga, cada vez que tu ora, mais ele vai para o baile funk, mais ele se entrega na mão do inimigo. Entenda uma coisa: se você está passando pela escassez, pelo deserto, é porque você está no caminho certo e que Deus vai prover na tua vida. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Ora, a fé é o fim do fundamento das coisas que se esperam e da certeza das coisas que se não vê. Ou seja, sabe por que tem muito crente que a fé dele está batida, ela está atrofiada? Porque ele só consegue crer naquilo que ele vê. Oh, glória a Deus. Deus está falando para o povo hoje: começa a crer naquilo que tu não vê, mas tenha certeza que eu vou fazer. Começa a crer naquilo que não está ao alcance dos teus olhos, mas pela fé você contempla a vitória na tua casa. Se você crê e recebe essa vitória, essa palavra, exalta o Senhor com palmas. Começa a crer naquilo que tu não vê. É fácil ver quando o pastor fala: eu vou te dar essa obra, está vendo ela? Daqui um mês eu vou te dar ela. É fácil esperar e é fácil crer. Por quê? Porque eu vi. Deus não quer que nós tenhamos essa fé natural. Ele quer que nós tenhamos uma fé sobrenatural. Uma fé que é espiritual, que você vai crer naquilo que talvez não existe, mas pelo poder da fé, você crê que a vitória já está preparada para a tua casa, para a tua vida. Receba da parte do Senhor a fé e a vitória para a tua vida nessa manhã. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Essa foi a palavra que Deus nos preparou aqui nesta manhã. Creio que é simples, mas é uma palavra que Deus falou para o nosso coração aí nesta manhã. Quem ouviu a voz de Deus, diga a glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos fazer um minuto de oração. Se Deus me revelar algo, eu estarei passando para a igreja. Amém? Glórias ao Senhor. Pregando a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para todos e venha receber mais vídeos.